Olá pessoal, mais uma aula aqui, dando prosseguimento aqui à disciplina de saúde da criança e do adolescente, oferecido pelo curso técnico da Escola Técnica de Januário ETEG. Vamos dar prosseguimento com algumas informações, dando... Aqui a gente começa a falar da assistência de enfermagem ao RN no alojamento conjunto. Nas aulas anteriores nós falamos sobre os cuidados em que é feito ao recém-nascido a partir daquele momento em que ele sai da barriga da mãe. Sejam os cuidados imediatos, sejam os cuidados mediatos e os exames físicos após o nascimento desse recém-nascido. Agora chega o momento em que a gente promove a aproximação entre mãe e filho. E isso se dá num espaço físico em que a gente denomina alojamento conjunto. E esse alojamento conjunto, a gente promove essa aproximação da criança com a mãe 24 horas por dia. Isso compreende desde o nascimento até a alta hospitalar. E esse convívio, ele apresenta algumas vantagens, essa aproximação, pois facilita a lactação. Neste caso, essa aproximação favorece o processo de amamentação. Com isso a gente proporciona um intercâmbio entre mãe e filho, e a gente observa uma satisfação deste recém-nascido diante das necessidades biológicas, emocionais que ele apresenta. E esse sistema ele é indicado para todas as mães, né? Num alojamento conjunto, nós vamos ter aí, vocês vão tomar conhecimento quando vocês estiverem atuando profissionalmente, que ali naquele espaço físico vão ter várias mães que ganharam as crianças recentemente. Tá? E a gente dá ênfase também à participação ativa desta mãe no cuidado com o filho. E ali, neste ambiente, haverá também uma troca de informações, de experiência entre as diversas mães que compõem aquele meio. E esse alojamento conjunto ele é importante estar aberto, porque a mãe ela precisa ouvir ela precisa ouvir os profissionais. É um momento em que gera muita preocupação, muita ansiedade, principalmente para as mães de primeira viagem, ou seja, muitos questionamentos serão levantados. Tá? Então essas são as vantagens aqui, né, que a gente coloca, que este ambiente, né, o alojamento conjunto, ele pode proporcionar. Aqui nós falamos também do método canguru, que é o que a imagem aqui está mostrando. Tá? Esse método ele surgiu lá na Colômbia. E o propósito, o objetivo deste método canguru é aumentar a disponibilidade de incubadora. Né? Normalmente ela é utilizada para os recém-nascidos ao mesmo tempo, né? E também diminuir o espaço de tempo, né, de separação entre mãe e filho. E esse método ele tem o objetivo de fazer com que haja esse contato pele a pele, né? Esse intercâmbio, essa interação seja promovida, né, para que haja uma participação maior das mães e essa permanência deste bebê nessa posição semi-despido, né, com um contato direto com o corpo da mãe, com a pele da mãe, isso o aquece, né, a criança se sente segura. E a gente coloca como um momento em que a criança ela se sente, né, ela nos passa, nos mostra uma sensação de segurança. Então, devemos promover
o método canguru, devemos promover o alojamento conjunto, com o objetivo de principalmente acalmarmos as mães que ali estejam e assim possamos, né, detectar também qualquer tipo de anormalidade ou algum sinal de risco e intervir precocemente. Aqui a gente fala agora das patologias prevalentes no período neonatal e assistência de enfermagem ao recém-nascido que a gente procura, né, oferecer. Aqui nesse momento, a prematuridade ela é um fator de risco que nos mostra, que nos traz a informação de que aquele recém-nascido ele precisa de uma atenção maior. Não que o prematuro ele vá complicar-se, né? E não é isso, é que este recém-nascido prematuro demanda um cuidado maior, demanda uma atenção maior. Tá? E essa prematuridade, observamos que o desenvolvimento, a aquisição de habilidades deste recém-nascido, ele não vai ser igual a um recém-nascido a termo, a um recém-nascido que nasceu, né, com idade gestacional esperada. É um recém-nascido que vai sim demandar uma atenção maior. E assim a gente consegue minimizar, a gente consegue intervir precocemente em cada sinal ou cada exame físico realizado e assim a gente poder intervir o mais rápido possível em qualquer situação de anormalidade. O recém-nascido de filho de mãe diabética é uma condição que também demanda muita atenção, porque geralmente a gestação associada a diabetes ela é considerada de alto risco devido a algumas complicações fetais, neonatais, algumas complicações do parto também podem vir a surgir. E neste caso, essa condição traz uma gravidade para o bebê e isso pode estar diretamente relacionado com a diabetes gestacional apresentada por essa mãe. Tá? Então, a partir do momento em que a mãe ela chega ali no hospital para ganhar a criança, a gente tem as informações de como é que foi também o pré-natal dela. Aí assim, se ela apresentou diabetes gestacional, a gente pode intervir. A gente pode estar preparado para qualquer eventualidade ou complicação. A hipoglicemia aqui mesmo é uma complicação, tá? Relacionada ao diabetes. E ela se dá, essa hipoglicemia, devido a uma alta concentração de glicose que a mãe apresentou durante a gestação. E aí, nesse caso, essa criança ela vai produzir uma insulina em resposta a essa alta concentração que a mãe apresentou. A sintomatologia, né, o que essa criança pode vir apresentar? Ela pode apresentar tremor, convulsão, pode ser uma criança mais paradinha, letárgica, que a gente fala, né, termo técnico. Ela pode apresentar uma apneia temporária, uma ausência de respiração temporária, uma cianose. A gente tem que observar lá no exame físico, falando sobre cianose, falando sobre a diminuição do aporte de oxigênio, né? E isso pode apresentar algumas características de escurecimento, principalmente de membros periféricos, mãos, pés. O escurecimento de face já é uma condição mais grave. Então, a hipoglicemia pode estar provocando isso aí. Temos aqui também a hipocalcemia.
aqui já seria a diminuição da concentração de cálcio no organismo desta criança. E a gente sabe que os filhos de mães diabéticas podem apresentar um atraso na produção de um hormônio produzido pela tireoide, né? Um hormônio paratireoidiano que a gente fala. E isso provoca um aumento de cálcio no sangue. E isso pode desenvolver o que a gente chama de hipocalcemia. Aí a alteração ela pode apresentar-se, né, assintomática, né, e sintomática. Quando ocorre a sintomatologia, essa criança pode apresentar tremores, né, alguns tremores, algumas irritabilidades. A criança fica muito inquieta, né, chora bastante. Então, é uma condição também provocada, né, pelo diabetes gestacional. As anomalias congênitas também são outras condições que podem acontecer, tá? E elas podem estar relacionadas a algumas alterações de vasos sanguíneos, né, alterações vasculares. Pode estar relacionado também ao grau de dependência insulínica relacionada ao diabetes. E com isso a gente tem que estar atento, tá? E essas anomalias, elas provocam principalmente algumas complicações, vamos dizer assim, de ordem cardíaca, de ordem nervosa, né? Pode acometer o sistema nervoso central, ou até mesmo acometer aí o sistema osteomuscular, né? Pode acometer os ossos, pode acometer músculos. E temos também a macrosomia fetal. A macrosomia fetal é quando a gente observa que aquele recém-nascido ele apresenta, né, um peso acima do esperado. Outra característica aí de bebês que a gente fala, bebês gigantes, geralmente os bebês gigantes, eles nascem gigantes em decorrência de um diabetes gestacional, né? E esse ganho de peso ele inicia na gestação normalmente, né, a partir do terceiro mês aproximadamente. E isso é provocado pelo aumento da concentração de insulina no sangue materno, né, e fetal também, né? Ou seja, né, essa produção excessiva de insulina relacionada à alta concentração que a mãe apresentou durante a gestação acaba aí acarretando um aumento da produção e da deposição também de gordura pelo feto. Por isso que ele nasce grande, nasce pesado. E esses bebês com macrosomia fetal, eles podem aí estar apresentando, né, um maior risco durante o parto de uma ocorrência de trauma, de uma ocorrência de fratura, de luxação. Hemorragias podem acontecer também. E o que a gente tem que fazer como prevenção para evitar essa complicação durante o parto é controlar o diabetes gestacional lá no pré-natal, tá? Isso é um preventivo que tem que ser feito lá no pré-natal pelo médico da atenção primária, pelo acompanhamento do enfermeiro e dos técnicos de enfermagem, avaliando a glicemia da gestante, para que a gente evite complicações durante o parto ou mesmo pós-parto, nas primeiras horas de vida do bebê. Aqui dentro ainda de patologia prevalente no período neonatal, nós temos aqui recém-nascido com elevada bilirrubina. Tá? A bilirrubina
ela tem como principal causa, né, que fala aqui, é um acúmulo dela na corrente sanguínea. O acúmulo de bilirrubina na corrente sanguínea que provoca icterícia. E essa icterícia ela é caracterizada pela coloração amarela da pele e das mucosas. E ela pode ser fisiológica ou patológica. Ela pode ser normal, né, dependendo do grau de manifestação, ou ela pode ser patológica, se esse acúmulo de bilirrubina ele for excessivo. Tá? E aqui nós temos a imagem de um bebê, né, bem amarelado. Né? E aqui desse lado direito nós temos o banho de luz, que seria aqui a fototerapia, que nada mais é do que a aplicação de luz na pele exposta do recém-nascido, né, com o objetivo de transformar essa bilirrubina em uma substância não tóxica, porque o que acarreta complicações é o acúmulo excessivo dela, tá? O acúmulo excessivo. Aqui agora nós vamos aos cuidados de rotina no atendimento ao RN. Esses cuidados eles estão relacionados à pele, eles estão relacionados à coleta de sangue periférico e também estão relacionados à administração de medicamentos fluidos. Vamos tentar comentar um de cada vez, tá? Porque esses cuidados de rotina eles são muito importantes, que a gente pode estar detectando qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de anormalidade, e assim também a gente está oferecendo um serviço de qualidade, né? E através, principalmente, da pele, que o bebê ele faz seu primeiro contato com o mundo externo. Vocês têm que pensar que a criança ela veio de uma bolsa, né, que é a barriga da mãe, né? Essa criança estava imersa num líquido que a gente chama de líquido amniótico, aquecido, e quando essa criança ela vem para o meio exterior, né, ela estranha tudo aquilo. E o nosso objetivo aqui é fazer com que essa adaptação do RN ao meio externo seja a melhor possível. Porque quando a gente fala da pele, a pele é muito sensível, ela é muito frágil, né? Qualquer vamos dizer, manipulação pode estar lesando essa pele. Então aqui a gente não pode estar esfregando, a gente não pode estar realizando qualquer tipo de atrito com a pele do bebê devido a essa fragilidade. Tá? E essa fragilidade também pode fazer com que a gente contamine essa pele dessa criança e a gente reforça a importância da higienização das mãos para que a gente possa evitar uma infecção cruzada, uma infecção hospitalar e levando a complicação maior. Aqui na coleta de sangue periférico, muitas vezes o recém-nascido ele necessita de fazer algum tipo de exame, alguma coleta de exame, com o objetivo de intervir uma possível fator de risco, uma possível complicação, né? E aí a gente tem que estar realizando essa coleta de sangue periférico. Nada mais é do que um procedimento utilizado na grande maioria na realização de exames como glicemia, gasometria, teste do pezinho e outros vários exames também são realizados através da coleta de sangue periférico. Aqui nós temos uma imagem, né, de um catéter intravenoso. Né? Essa criança aí pode estar recebendo alguma medicação com o objetivo de intervir num possível risco detectado. E aqui também a gente fala sobre a administração de medicamentos fluidos. São as vias de administrações que vocês vão ver na parte técnica do curso de vocês.
que a gente temos aí as vias de administração oral, retal, intramuscular, endovenosa. Temos também a intraóssea, temos também a via ocular. Aqui eu busquei relacionar as principais, tá? Então essa administração de medicamentos ela é importante porque a gente facilita, a gente escolhe, o médico, na verdade, que prescreve a medicação, ele vai avaliar qual que é a via que vai trazer um melhor benefício para aquele recém-nascido, né? Então a via oral aqui ela pode ser utilizada na administração de medicamentos de bebês que tiverem a possibilidade, né, de realmente receber o alimento por via oral, né? O bebê ele apresenta aquela capacidade de sucção, tá? Seja num copinho, seja numa seringa, né? Então a administração é feita diretamente na boca do RN. E assim a gente tem a possibilidade de fazer com que isso, né, chegue ao objetivo estabelecido. A via retal, a administração de medicamentos pelo reto, né? Aí o objetivo aqui é da administração de medicamento, que ela pode ser para induzir alguma evacuação, a criança ela está apresentando alguma obstrução intestinal, e a gente possibilita, né, a administração de um determinado medicamento por via retal, com o intuito de promover, né, o trânsito intestinal e assim a criança poder evacuar como se espera. Aqui também nós temos a via intramuscular, que é o local mais apropriado aqui para administração de medicamento. Nós vimos lá que nos cuidados imediatos a criança já recebe a vitamina K, o Canaquion, né? Vocês lembram, né? Que é administrado no vasto lateral da coxa da criança. E outros medicamentos, né? Hepatite B ao nascer é também administrado no vasto lateral da coxa da criança. E aí a gente tem que ter o cuidado, né? Quando vocês forem estudar lá as vias de administração, nós temos a técnica correta, a angulação correta para administração do medicamento ou da vacina, angulação, tamanho da agulha, né? A quantidade a ser aspirada. E assim a gente tem a possibilidade de utilizar essa via para muitas intervenções, caso necessário. A via endovenosa, né? Comparado com a via intramuscular, essa via é muito mais rápida, porque aqui nesta via o que deseja ser administrado é feito na veia, né? Endo, dentro da veia, né? Intramuscular, dentro do músculo. Aqui nós temos uma absorção mais rápida, porque atinge a corrente sanguínea muito mais rápido. E aqui nós temos uma via de administração comparado com a endovenosa, a intramuscular é bem mais lenta, tá? E aí a gente tem a possibilidade de administrar o que se deseja com o intuito de intervir alguma complicação. Aqui a gente fala agora sobre o recém-nascido prematuro. Aqui eu procurei deixar para vocês algumas informações, ficou um slide um pouco grande, mas com muitas informações que são pontuais, tá? O conceito de prematuro, que é todo recém-nascido vivo que tem a idade gestacional inferior a 37 semanas. Os cuidados imediatos serão dispensados conforme a necessidade e a evolução do prematuro, tá? Ou seja, os cuidados imediatos eles são importantíssimos. O exame físico, a avaliação sistematizada de hora em hora ou minuto em minuto, isso vai depender do protocolo institucional do hospital. Importância da higienização das mãos, como eu havia dito, para que possamos evitar as infecções cruzadas, uma infecção hospitalar relacionada à manipulação do profissional, e isso a gente tem que tomar muito cuidado.
Observação constante quanto ao bom funcionamento da incubadora e a oxigenação adequada. A gente vai falar um pouquinho, mas creio que na próxima aula sobre oxigenação, tá? Verificar batimentos cardíacos, frequência respiratória, temperatura, coloração da pele e comunicar imediatamente ao enfermeiro plantonista qualquer anormalidade, né? Isso aqui são sinais vitais que a gente tem que estar aferindo de tempo em tempo, né? Isso vai ser determinado pela equipe, se é de hora em hora, se é de 30 em 30 minutos. E assim a gente tem os valores, né? E a gente também faz aqui um exame físico, tá? Importantíssimo. Depois é proceder à higienização da pele diariamente, quando necessária, com observação precisa, e realizar registro de todos os cuidados prestados, sinais vitais, alterações, assim como eliminações. Tudo isso é registrado no prontuário da criança. Realizamos também um controle do peso, conforme a rotina do serviço, né? Vai depender aí de quanto em quanto tempo vai estar sendo feito esse controle, né? Geralmente o recém-nascido prematuro ele nasce com menos peso comparado com um RN a termo, né? Nós vimos isso lá nas aulas anteriores. Realizar o curativo e a observação do coto umbilical diariamente. Temos aqui também estar atento para a prestação de cuidados especiais no momento da alimentação. Usar a via adequada, como nós vimos anteriormente, e a quantidade de alimento indicada na prescrição médica. Se for por gavagem, verificar o resíduo gástrico. Se for por via oral, observar a sucção e deglutição, regurgitação, evitando broncoaspiração. Mais na frente a gente vai ver isso aqui, o que é gavagem, o que é alimentação através de sonda. Vocês vão aprender um pouco sobre isso. Realizar a mudança de decúbito, porque uma criança ela não fica somente numa posição, com o intuito de evitar escaras, né, por pressão, né, que seria ferimentos, devido a criança estar posicionada numa só posição. Aqui também ter atenção com a administração de medicamentos. Isso vai ser definido, né, através da prescrição médica, e basta a gente estar atento para a gente observar de quanto em quanto tempo aquele determinado medicamento ele vai ser administrado e qual a via será utilizada, assim como a quantidade de medicamento a ser realizado. Aqui nós temos alguns cuidados ainda com o recém-nascido, que é mantendo a função respiratória. Após a aspiração, se necessário, iniciar a oxigenoterapia. Tá? Aqui é o seguinte, a criança nasceu, ela já está estável, foi feitos cuidados imediatos, e a gente avalia a possibilidade, né, se a criança está tendo a capacidade de respirar de forma autônoma, ou se não tiver a capacidade de estar respirando de forma autônoma, ou seja, de forma normal, e a gente observa o médico, ele vai avaliar, o pediatra ou obstetra, ele vai avaliar essa capacidade. E se necessário, como está dizendo aqui, iniciar a oxigenoterapia, pois comumente o prematuro ele apresenta dificuldade respiratória, com longos períodos de apneia, né? Longos períodos sem respiração. Pode ser minuto, pode ser segundo, né? Pode ser que essa criança esteja apresentando uma cianose, né, transitória, e isso requer uma avaliação para que seja possível iniciar a oxigenoterapia. O que leva à necessidade de uma atenção contínua com os cuidados que venham a manter a função respiratória estabelecida. Tá? Aqui nós temos aqui uma criança com um catéter, né, respiratório, recebendo, né, um oxigênio. Aquecimento, importantíssimo também. Como centro termorregulador do prematuro deficiente, a criança ela nasce, como eu disse para vocês, e vai se adaptar ao mundo externo de forma lenta. Então, esse aquecimento a gente tem que promover, é importantíssimo.
pois o recém-nascido deve ser recebido em campo esterilizado, pré-aquecido e levado ao berço aquecido para receber os demais cuidados. Ao terminar esses cuidados, o bebê deve ser colocado na incubadora, pois nela tem a capacidade, né, nós teremos a capacidade de controlar a temperatura e também ventilar. Aqui nós temos um RN já bem aquecido. Tá? E aqui nós temos um outro RN na incubadora. Como nós vimos aqui, a incubadora ela tem a função de também controlar a temperatura, como também oferecer oxigênio para essa criança. Tá? Essa criança que veio para essa incubadora, ela apresenta uma necessidade mecânica, né, de oferta de oxigênio, como também a gente poder aquecê-la. A gente oferecer uma termorregulação que seja o suficiente para que ela consiga adaptar-se o mais rápido possível e assim sair dessa condição o mais rápido possível também. Aqui a gente fala da alimentação de prematuros. Como o prematuro ele apresenta deficiência nutricional e ponderal, a alimentação deve ser iniciada o mais rápido possível. Tá? Aqui a gente também avalia a autonomia da criança em realizar a sucção da mama da mãe. A gente ensina a mãe o posicionamento correto para que essa criança possa amamentar, né? Se a criança tem essa deficiência, ela incapacidade de sucção por ser prematura, aí a gente tem que intervir. E essa intervenção muitas vezes ela se dá através de ordenha mecânica para que esse leite ele seja extraído da mama da mãe e oferecido em copinhos para a criança. Tá? Outra possibilidade da gente estar alimentando essa criança, caso ela também não alimente através do copinho ou através da gavagem, que nós vamos ver em seguida, é a utilização da sonda gástrica. Tá? A sonda gástrica, o principal objetivo dela é administrar alimentos e medicamentos. Não somente alimentos, medicamentos também. E quando esses medicamentos e alimentos estiverem possibilitados de sugar ou deglutir, ou esvaziar totalmente ou parcialmente o conteúdo gástrico, a fim de evitar ou diminuir a distensão abdominal. Então, quando a deglutição ou a sucção está comprometida, a gente tem que posicionar a sonda nasogástrica, e essa sonda nasogástrica ela fica posicionada, a ponta dela interna, no estômago da criança. Tá? E aí a gente pode fazer com que o alimento, no caso o leite ou alguma fórmula prescrita pela nutricionista, possa vir a nutrir esse recém-nascido. Aqui nós temos a alimentação por gavagem. Tá? A gavagem é a administração de leite, seja este humano ordenhado ou fórmula láctea artificial, prescrita pela nutricionista, por meio de sonda previamente passada, em horários regulares segundo a necessidade do RN. Aqui nós temos uma seringa em que foi colocado leite dentro dela, e aqui está sendo feita a gavagem através do uso da gravidade, e essa gavagem ela tem a utilização de um catéter, aqui nada mais é do que a sonda nasogástrica, em que ela é passada e o final da sonda internamente vai estar posicionado no estômago da criança. Faça o uso da gavagem em caso de limitação do bebê para a realização da dieta por sucção, tais como a gente tem o objetivo, através do uso da gavagem ou da sonda nasogástrica, evitar perda de peso da criança, ou até mesmo a energia gasta durante a sucção. Mesmo que a gente perceba ou avalie que aquela criança ela consegue sugar, mas passa um determinado minuto, ela cansa, aí a gente tem a possibilidade de intervir, ou pela gavagem ou pela sonda mesmo.
tá? E é isso, pessoal, que a gente tem aqui, né, como forma de alimentação ao recém-nascido prematuro. E essas condições que acabamos de mostrar para vocês não é regra geral. Nós temos recém-nascido prematuro que consegue, né, autonomia de alimentar-se normalmente, né, e aí que apresenta muitas vezes nenhuma complicação pós-parto. Ok, pessoal? Tá aqui a nossa referência. Aguardo vocês no próximo encontro.